Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus alunos. Tudo bem com vocês? Por cá, professor George. Hoje eu estou aqui, pessoal, para poder gravar dicas para polícias civis do Brasil. Isso é um projeto aqui do Vale Brasil Concursos, né, em parceria com nossos professores, e nós vamos, né, fazer essas dicas, né, no YouTube aqui, no canal do Vale, né, para poder ajudar vocês na véspera, numa revisão que vem a ter no concurso das polícias civis, tá ok? Então, me apresentando aqui, meu nome é George Roncalli, eu sou investigador de polícia civil aqui em Minas Gerais, tá certo? Já venho tenho uma trajetória nos concursos públicos que começou há um tempo, né, já tem mais de 10 anos, tá certo? Eu já vim aprovado pelo IBGE, era policial militar e hoje estou investigador de polícia aqui em Minas Gerais, tá certo? Então nós colocamos esse projeto aqui para vocês, você que tenha, né, marcado aí um edital, uma prova, quando vier assistir, isso aqui é aquela revisão que você já tem tudo, né, você já estudou, para quem revisou, e para quem não estudou, pessoal, isso aqui é uma maneira de você pegar a matéria através de dicas. Eu coloquei bastante epônimos que são cobrados. O que são epônimos, professor? Epônimos são o nome, né, dos autores que descobriram aquela marca, e eles colocaram o nome desses professores, estudiosos, né, naquela marca. Então fica fácil de você poder lembrar depois, tá ok? Então, sem mais delongas, né, eu vou pedir para vocês, né, claro, curtir o vídeo se ajudar vocês, tá certo? Né? Se inscrever no canal do Vale Concurso, que nós sempre estamos trazendo aqui para vocês, né, dicas, vídeos, né, tudo sobre concurso público, e ativar o sininho, pessoal, porque aqui nós ajuda o canal e toda vez que nós postarmos aqui vídeos de dicas, né, vai chegar para você aí em primeira mão, tá certo, pessoal? Então, trouxe aqui, né, dicas da PCMG, Polícia Civil Minas Gerais. Tá aqui o meu Instagram, pode me seguir lá, tá certo? @George Roncalli, George RPS, tá certo? Vocês podem me seguir lá no Instagram, mandar, perguntar, tiver alguma dúvida sobre a Polícia Civil, pode colocar lá que a gente tenta responder todos os alunos, tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar a aula aí só com dica matadora, que sempre vem cobrando nos concursos da Polícia Civil, beleza? Então vamos colocar lá. Eu trouxe aqui para você, não tem jeito nesse curto intervalo, né, pessoal, de abranger toda a matéria, mas eu trouxe aqui qual é o assunto disparado mais cobrado nas provas de medicina legal. É o assunto que trata da traumatologia, tá certo? Traumatologia, então, se você me perguntar, quero revisar, a prova é amanhã. Traumatologia, meu aluno. Você vai sentar, vai assistir essa aula aqui para poder, porque disparadamente é o assunto. Dentro da traumatologia, pessoal, nós temos, né, alguns temas, né, vários são cobrados. E dentro da traumatologia também, nós temos o assunto que é mais cobrado, que são as energias de ordem mecânica, tá certo? Mas eu trouxe um exemplo ou outro aqui de cada um com aquilo que normalmente é mais cobrado dentro da energia de ordem física, química e físico-química, né? Porque a ideia aqui é uma revisão rápida, tá ok? Vamos lá então, traumatologia, energias de ordem física. O que se estuda dentro da energia de ordem física, pessoal? A eletricidade, temperatura, pressão atmosférica, radioatividade, a luz e o som. Dentro da energia de ordem química, né, são os ácidos, os básicos e os venenos, não é isso? Dentro da físico-química, né, são as asfixias. E dentro da energia de ordem mecânica, né, nós vamos ver lá, né, o projeto de arma de fogo, as perfurações, as lesões, tá certo? Disparadamente dentro do assunto que mais cai, a de ordem mecânica também é a mais cobrada. Tranquilo? Então vamos avançando, vamos ganhando conteúdo aqui na revisão aqui para vocês, com as dicas da PCMG, beleza? Vamos lá. Energia de ordem física, eu trouxe aqui para vocês a eletricidade. Vez ou outra, as bancas adoram cobrar esse nominho aqui, pessoal. O que é isso aqui? É a marca de Jelinek. Como eu disse, são os epônimos, tá certo, pessoal? Nome dos autores que descobriram essas marcas, tá certo? E o que é essa marca, né? Marca elétrica de Jelinek, tá certo? É através da energia artificial, o local onde a energia artificial, né, aquela energia que nós recebemos nas tomadas da nossa casa, tá certo? Né,
ela entra. Então, aonde ela entra, ela provoca esse tipo de lesão aqui, ó. Tá vendo? A lesão de entrada. Ela é meio esbranquiçada, meio amarelo. Fica dura, entendeu? Ela fica em alto relevo, branca, tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Trouxe duas imagens aqui, tá certo? Que elas ficam aqui, ó, uma lesão de bordas elevadas e coloração amarelo e esbranquiçado. Então, fica em alto relevo uma lesão um pouco dura, tá certo? Então, aqui a imagem, grava aí, lesão de marca de Jelinek, tá ok? Aquela anteriormente, então, era da energia, né, que eu trouxe, energia artificial. Eles tentam comparar e trocar para confundir os alunos com o sinal de Lichtenberg. O sinal de Lichtenberg, ele já é produzido por energia natural, tá certo? É aquela provocada por raios, tá certo? E ela fica uma lesão assim com aspecto arboriforme, fica parecendo uma árvore, tá certo? Denominado de sinal de Lichtenberg. Escreva aí. Decorrentes de fenômenos vasomotores. O pessoal costuma colocar que isto é uma lesão na pele, mas na verdade, essa lesão são nos vasos, tá certo? E os vasos, com a descarga, né, através da pele, você consegue ver, tá certo? Então, mas a lesão, elas são nos vasos, que podem desaparecer com o tempo se houver a sobrevivência, tá certo, pessoal? Então, quando tem o raio, né, se a pessoa for atingida, ela pode ter a fulguração quando não tem a morte, e nós temos a fulminação. Fulminação quando a pessoa veio a óbito, tá certo? Então, nós temos esse tipo de lesão aqui, que é denominada sinal de Lichtenberg, fica arboriforme. Não confunda com a anterior, tá certo? Essa aqui é por energia natural. A outra, Jelinek, nós vimos aqui anteriormente, né? Energia artificial, tá ok? Então essas que eu trouxe para vocês. Agora, já dentro das energias de ordem química, eu trouxe uma também que costuma ser bastante cobrada, batida nos concursos, né? Que é o crime de vitriolagem, tá certo? Energia de ordem química são lesões produzidas através de ácido, né? O vitríolo, ácido de vitríolo, que era o ácido sulfúrico, né? Muitas vezes, no passado, as pessoas utilizavam para provocar lesões, né? E até hoje, infelizmente, né? É um crime bárbaro cometido muitas vezes, né? Contra mulheres, né? Aquele parceiro que tem ciúme, né? E que não aceita o fim do relacionamento, que joga ácido sulfúrico muitas vezes no rosto, né? Na face das pessoas, provocando essas lesões horríveis, né? Lesões corporais gravíssimas lá no Código Penal, no artigo 129, tá certo? Então, provocando esse tipo de lesão, que é o crime de vitriolagem, que era o antigo ácido de vitríolo, que é o ácido sulfúrico, tá certo? Então provoca essas lesões gravíssimas, tá ok? Coloca aí também outro epônimo para vocês, beleza? Aqui, pessoal, para facilitar a vida de vocês, o que eu trouxe? Eu trouxe um quadro comparativo dentro da energia de ordem físico-química, que são as asfixias, né? Nós não temos muito tempo aqui, então eu trouxe para... Guarda esse quadro aqui, meu amigo, coma esse quadro, entendeu? Coma, almoce, jante, imprima esse quadro, coloque na porta do banheiro, do guarda-roupa, na cozinha, no banheiro, onde você for. Esse quadro aqui tem que acompanhar você, tá certo? Esse aqui traz a diferença do enforcamento, do estrangulamento e da esganadura, tá certo? Você tem que saber isso aqui. Talvez, se vier uma questão de energia física aqui, vai ter uma questão dessa aqui. E eles vão tentar confundir vocês nesses três esquemas que eu fiz aqui para vocês. Vamos lá, rapidinho aqui para colocar para vocês. O que é um enforcamento? Pessoal, o enforcamento, ele é uma constrição produzida por um braço mecânico acionado pela força do próprio peso, né, da vítima, né? Fácil, só você lembrar o que é o enforcamento, né? A pessoa passa um laço no pescoço, normalmente ele fica na região posterior, né? E ele pode ser completo ou incompleto. Completo quando a pessoa fica pendurada e incompleto quando ela toca alguma parte dos pés, por exemplo, no chão,
tá certo? Mas normalmente a pessoa sobe numa cadeira, num banco, rola o banco, né, e fica suspensa ali. A maioria das vezes ele é completo, tá certo? Então, enforcamento, força, peso do próprio corpo. Aí nós temos a diferença do sulco. O que é o sulco, professor? É aquela marca que fica no pescoço, né? Então, como é que é esse sulco? O sulco aqui no enforcamento, ele é oblíquo. Por que oblíquo? Porque ele vai pegar nessa região e ele vai subindo, né? Tá certo? Ele vai subindo. E ele é descontínuo. Por que descontínuo? Porque aqui ele vai ser mais profundo, ele vai começar aqui, e aqui na parte de trás ele vai se desprender, porque o nó está aqui na parte de trás, como se imaginasse que a corda estivesse aqui, então ele vai se desprender, não vai ter marca de nó na parte onde tem o nó, não vai ter o sulco, ou se tiver vai ser bem pequeno, porque é a parte que vai segurar o peso aonde vai ficar mais profundo, tá certo? Então o sulco ele é descontínuo, tá certo? Mais profundo, porque vai aguentar o peso, uma pessoa que pesa 100 quilos ali vai produzir um sulco maior de uma pessoa que produz, provavelmente, uma pessoa que pesa 40, 50 quilos, tá certo? O nó, geralmente, é colocado na região posterior do pescoço, ou seja, se a pessoa, o sulco está aqui, o nó está aqui. Esse é o padrão, né, pessoal? Ou lateral, o sulco vai estar mais fundo nessa região. Vocês entenderam, então. Eu coloquei de amarelo aqui, ó, força do peso. Vamos para o estrangulamento. No estrangulamento, pessoal, tem a força que vai provocar no pescoço é uma força estranha ao peso do corpo. Imagina que duas pessoas passaram um fio, né, ou um lençol, alguma coisa no pescoço da vítima e ele puxa de lá e eu puxo de cá. Então, essa força no estrangulamento ela é estranha, não usa a força do peso do corpo da vítima, tá certo? O sulco, normalmente, você imagina, passou aqui, ele vai ter um local aqui, ele vai ser mais reto, tá certo? Ele vai ser transversal, né, e horizontal. E ele é contínuo, né, porque a força que vai ser exercida nesse nó, puxando para um lado para o outro aqui, ele vai ser contínuo. A profundidade, normalmente, vai ser a mesma, tá certo? Não vai ter um local que é mais profundo, como no enforcamento, né, e ele vai ser mais reto, mais contínuo, transversal. Sulcos e bordas profundos, então eu coloquei uniformes e não há nó, tá certo? Então a diferença já está aqui entre enforcamento e estrangulamento. E agora sobrou para a gente aqui, por último, a esganadura. O que é a esganadura? A constrição produzida diretamente pelas mãos do agente, né? A pessoa vai chegar aqui e vai utilizar as mãos para provocar essas lesões, né? Asfixiar a vítima ali, entendeu? Com a própria força das mãos. Não há sulco e há estigmas ungueais, tá certo? Então, normalmente o agressor, ele fica com pele, com sangue, né, debaixo das suas unhas. Então, se descobrir for fazer uma perícia, você vai descobrir o DNA, normalmente, da vítima debaixo das unhas, né, do agressor, que utilizou suas mãos ali para provocar essa lesão e asfixiar a vítima através de esganadura, tá certo? E também aqui não há nó, tá certo, pessoal? Então essa aí a diferença básica entre enforcamento, estrangulamento e esganadura. E o mata-leão? O mata-leão, quando coloca aqui, você sabendo agora, meu aluno aqui do Vale, né? Curte aí o vídeo que eu tô ajudando vocês, pessoal. Ajude o canal aí, não paga boleto não, beleza? Curte aí para ajudar a gente, tá ok? Se inscreva lá no canal, pessoal. Como é que o estrangulamento, o mata-leão, ele vai ser o quê? Ó, sem querer, o professor já disse aqui. Pessoal, o mata-leão, muitas vezes o pessoal fala, enforcou a pessoa. Ele não enforcou, né? Na TV, muitas vezes as pessoas que não têm um conhecimento e falam, né, na linguagem coloquial do dia a dia, né, colocam, né, que é um enforcamento, mas você agora tem essa informação, o mata-leão, ele é um estrangulamento, tá certo? Porque ele é por força externa, tá certo? Uma força estranha ao peso do corpo, beleza? Então se vier essa pegadinha aí do mata-leão para vocês já matam a questão aí, beleza? Avançando aqui que o tempo é curto, beleza? Vamos colocar aqui agora para vocês os tipos de lesões, pessoal. Os tipos, isso aqui não cai não, isso aqui despenca nas provas, beleza? Nós temos os tipos de agentes vulnerantes, né, aqueles que provocam a lesão, e os tipos de lesões que são provocadas no corpo, beleza? Nós temos os objetos simples e compostos. Como nós temos os simples? Pessoal, o simples é um objeto perfurante, nós temos objetos cortantes e nós temos
objetos contundentes. Vai ter um quadro logo a seguir que eu vou mostrar um exemplo de cada um para vocês, mas aqui é a introdução. Beleza? Depois nós vamos ter os complexos, que eles misturam os instrumentos, eles passam a ter ações perfurante e cortante. Vai ser pérfuro, cortante, depois cortante com contundente, corto, contundente, e depois contundente com perfurante, que é pérfuro, contundente. As lesões, pessoal, não confunda o instrumento com as lesões, tá certo? O instrumento perfurante, vamos imaginar aqui uma agulha, por exemplo, ele vai produzir uma lesão punctória, tá certo? Já no objeto cortante, ele vai produzir uma lesão incisa. Mas cuidado aqui, ó. O Genival Veloso de França, ele rechaça essa nomenclatura incisa. Para ele, o nome correto é lesão cortante. Mas, né, as bancas utilizam a lesão incisa e as lesões cortantes como certas. Qualquer uma desses tipos de lesões vai estar certa, tá ok? Depois, nós temos o objeto contundente, vai produzir uma lesão contusa. Isso nos objetos simples, tá certo? Voltando aqui, cortante, nós podemos imaginar uma navalha, né? E contundente aqui um cacetete, por exemplo. Depois nós vamos ter, né, os objetos pérfuro-cortantes. Vão produzir lesões pérfuro-incisa ou pérfuro-cortante, tá certo, pessoal? Aqui, pérfuro-cortante, nós vamos imaginar uma faca, por exemplo, que ela perfura e corta. Beleza. Depois nós vamos ter corto-contundentes. Corto-contundentes, nós vamos imaginar um machado. Mas normalmente as bancas gostam de cobrar a mandíbula, certo? Mandíbula humana, que provoca uma lesão, né, que é patognomônica. O que é patognomônica, professor? Que ela é lesão com assinatura. Você olha uma mordida lá com os dentes, dá para você ver que foi provocada por dentes, tá certo? E depois nós temos pérfuro-contundentes. Pérfuro-contundentes, o mais cobrado, né, que é o projétil de arma de fogo. Beleza? Aqui para você também almoçar, jantar, tomar café da manhã, o quadro de comparação dos instrumentos e lesões provocadas. Pessoal, imprime esse quadro, decora, come ele, tá certo? Isso aqui concurseiro tem que botar, tem que estar aqui, ó, tem que estar no sangue, tem que estar no sangue do cara. Você olhou, perfurante, né? Aplicação, um ponto, mecanismo, a lesão, puntiforme ou punctória, alfinete, prego e agulha. São os exemplos, né, do instrumento. A lesão, pessoal, é punctória ou puntiforme, presta atenção. Cortante, né, é uma linha, vai agir por deslizamento, tá certo? A lesão incisa ou corte, né, que eu falei para vocês, né, vai ser uma navalha, lâmina de barbear. Depois nós temos contundente. Contundente é o que vai dar uma pancada. Área mais massa, pressão mais esmagamento. Vai ter uma lesão contusa, cacetete, tijolo, chão, por exemplo, entendeu? Contundente. Depois nós vamos para pérfuro cortante, tá certo? Vai ser uma lesão pérfuro incisa, você vai imaginar, por exemplo, a faca, tá certo? Então vai ser pressão mais deslizamento. Por últimos aqui, as duas últimas, pérfuro contundente, tá certo? Vamos ter aqui pérfuro contundente, ponto mais massa, pérfuro contusa, chave de fenda, tá certo? Tá aqui para vocês. Corto contundente, pérfuro contundente, aqui é a mais famosa que eu falei para vocês, né? Que é o projétil de arma de fogo, tá certo? E corto contundentes, linha mais massa, corto contusa, machado, foice e facão. Você imagina que a pressão, o peso, né, ajuda a cortar e separar as partes. Corto contundente, tá certo? Então aqui, machado, foice e facão. Beleza, pessoal? Esse quadro aqui é muito importante. Imprime ele aí, bata uma foto e estude ele bastante, tá ok? Beleza, essas lesões que nós vimos, pessoal, desculpa, nós temos um nome para essas lesões que são o espectro equimótico de Legrand do Sale. Legrand do Sale foi quem descobriu que essas lesões, quando ficam na nossa pele, elas produzem um tipo de equimose. E essas equimoses, né, no país inteiro, o que mais é feito é exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito de uma agressão, né, sempre tem.
E muitas vezes as pessoas tentam fraudar isso no IML, tá certo? Então nós investigadores, né, durante a investigação, ou mesmo o médico legista, quando chega lá, ele consegue, muitas das vezes, só de olhar essa coloração, saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira, tá certo? Principalmente nos crimes de lesão corporal contra a mulher, nos crimes da Lei Maria da Penha, tá certo? Por exemplo, então, eu trouxe que no primeiro dia, normalmente essa lesão, quando tem lá, ela fica avermelhada, tá certo? Do segundo ao terceiro dia, ela fica violácea. Do quarto ao sexto, ela fica azul. Do sétimo, né, ao décimo, ela fica verde. E do 10º ao 15º, amarelada até sumir. Então essas lesões, tá certo? Uma pessoa chega lá, tá com a lesão lá roxa ou esverdeada na delegacia, falando que o seu companheiro a agrediu ontem, né? Então, por exemplo, isso aí já tira, por exemplo, o flagrante delito, tá certo? Mas, né, a pessoa pode ser instaurado um inquérito por portaria e ele ser processado, mas não por flagrante delito, porque muitas vezes você já vê que aqui não cabe por causa do tipo de lesão, o espectro equimótico de Legrand do Salles, que mostra pra gente, tem uma variação ali das cores que nos permite entender mais ou menos, né, quando foi provocado aquela lesão. Beleza, pessoal? Então grava aí o aspecto equimótico de Legrand do Salles e tem que memorizar aqui esse período, tá certo? Que eles gostam de cobrar e confundir aqui também. Tranquilo? Dentro dessas lesões, pessoal, nós temos umas que a banca gosta de cobrar muito, que é a lesão que é chamada de víbice. Tá aqui, pessoal, víbice. Né? São produzidas por objetos cilíndricos, como bastões, cacetetes. Qual que é a palavra-chave da víbice aqui? Objetos cilíndricos, tá certo? Isso aqui que você tem que observar. Víbice, objetos cilíndricos, como bastões, cacetetes, bengalas, que deixam uma marca de duas equimoses longas e paralelas, ou seja, a lesão, pessoal, ela aconteceu, bateu aqui. O sangue vai extravasar nessa região, fora da onde que o objeto contundiu, tá certo? Então você pode perceber aqui, ó, que fica, né, a equimose, ela é paralela, tá certo? O local onde bateu foi aqui e o sangue, né, ele vai extravasar nessa região, tá certo? Aqui, ó, ele vai ficar aqui paralelo, tá certo? O extravasamento do sangue, verifique-se ao lado do traumatismo e não na linha do impacto, beleza? Então a víbice costuma eles colocarem, né, cobrarem esse nomenclatura de lesão aí, beleza? Então, mais uma aqui para vocês, detonando aqui com essa revisão aqui, dicas para você um dia da prova aí, tranquilo? Qual que é a pegadinha aqui? Quando tem uma equimose normal, víbice, ela vai trocar de cor, né? Como nós vimos lá o espectro equimótico de Legrand do Salles. Mas aqui, quando a equimose, né, ela é palpebral, ela é no olho, tá certo? Ela vai seguir vermelho do início ao fim, ela não vai trocar de cor. Cuidado com a banca, vai tentar te pegar aqui e falar que ela vai mudar de cor. Não vai, porque aqui essa região é uma região muito oxigenada, tá certo? Tem muita oxigenação, então ele vai se manter vermelho do início ao fim, não troca de cor. Gostou da dica aí? Curte o canal aí, curte o vídeo e assine lá, pessoal. Ajude a gente aí, beleza? Agora nós vamos para um instrumento pérfuro contundente. Pessoal, com o objeto pérfuro contundente, as feridas, como é que são? Pérfuro contusas, tá certo? São produzidas por um mecanismo de ação que perfura e contunde ao mesmo tempo. Lesões de perfuração, elas têm forma de túnel, tá certo? Ela vai entrar e vai provocar uma cavidade, tá certo? Como o projétil de arma de fogo. Atinge o indivíduo por meio de uma ponta. Agora vamos aos exemplos. Flecha, espeto, vergalhão e o mais famoso, o projétil de arma de fogo. Por que eu trouxe essas aqui para você, pessoal? Porque o pessoal pensa muito que um único instrumento, né, a lesão que pode provocar lá um instrumento pérfuro contundente é o projétil de arma de fogo. E não, pode aparecer a flecha, um espeto, um vergalhão, ou seja, ele provoca uma lesão em túnel, tá certo? Mas nós temos esse mais o mais cobrado que está de vermelho aqui. Tranquilo? Aqui, pessoal, né, lesões pérfuro contusas, né, feitos por projétil de arma de fogo, eu trouxe para vocês aqui mais um quadro, né? Eu gosto muito de trabalhar, né, com a comparação que você estuda dois elementos ao mesmo tempo ou mais, né, você consegue ver as diferenças deles, tá? Você ganha tempo com isso aqui, tá certo? As lesões, então, por projétil de arma de fogo, eu trouxe aqui para vocês, né, entrada e saída. Como é que é a lesão?
A lesão, perdão, de entrada, né? Ela vai ser arredondada ou elíptica. Na saída vai ser irregular ou estrelada. Você imagina que bateu, fez um buraquinho e na saída estoura, joga a pele para fora, que eu trouxe aqui para vocês, tá vendo? Formato estrelado. Ela vai ser na entrada invertido, para dentro, ou invaginado, vai ser para dentro. Na saída vai ser evertido, né? Porque jogou para fora. Né? Já na entrada, nós temos, pessoal, presta atenção nisso aqui, desliga tudo que você estiver fazendo aqui, ó. Presta atenção aqui agora. Professor George chamando você para aula aqui, ó. Presta atenção na revisão. Orlas ou halos de enxugo, contusão e escoriação. O que é isso, pessoal? São efeitos primários, né? Quando tem um disparo de arma de fogo lá, pá, deu o disparo, né? Vai sair umas impurezas do cano da arma, vai sair fogo, fuligem, né? Sujeira, fumaça e mais o projétil de arma de fogo que vai seguir. Essas impurezas elas vão até certa quantidade, até certo caminho e o projétil vai seguir, ele vai mais longe, tá certo? Quando nós temos uma ferida onde nós temos contusão, escoriação, isso são características, né, de tiro de longa distância. Quando nós temos isso, nós temos os halos e não temos as zonas, né, teoricamente, né, que pode ter um anteparo, isso aí são outras situações que não cabe eu falar aqui, mas pode ser característica de tiro a longa distância. Esses tiros de longa distância, tá certo? Eles provocam esses halos de contusão, escoriação e enxugo, que são os efeitos primários. Efeitos primários, então, feitos pelo projétil de arma de fogo. Já as zonas de queimadura, esfumaçamento e tatuagem são os efeitos secundários do tiro, tá certo? Porque são fumaça, fuligem, são características de tiros a curta distância, ou queima-roupa, né? Que tem o mesmo significado para a medicina legal, tá certo? Ou a queima-roupa que vai ter essas zonas de queimadura, esfumaçamento e tatuagem. Seguindo aqui. Então eu trouxe aqui para vocês um orifício de entrada, tá certo? Aqui, ó, como entrou e tal, bonitinho, né? Então nós temos aqui, ó, quando entrou, características de tiros de longa distância, né? Nós temos efeito primário, orla de contusão, né? Porque o projétil não vai retinho, não, gente. Ele vai, né, em rotação, muito rápido que não se percebe, né? Retilíneo em rotação. Quando ele bate na pele, ele perfura e coloca ela para dentro, ele estica para dentro, fazendo, né, essa orla de contusão, a orla de enxugo, né, que ele está rodando ali, ele vai limpar, deixar todas as impurezas, então aqui naquele início ali do orifício, tá certo? E a orla de contusão, onde ele bateu, esticou, né, e fez aquele orifício para poder entrar no corpo, beleza? Aqui nós temos, pessoal, o anel de Fish. O que é o anel de Fish? O anel de Fish, pessoal, normalmente ele traz, né, aqui a entrada do projétil de arma de fogo, você tá vendo? Então ele traz aqui, você tá vendo por que anel de Fish? Porque é como se fosse um anel e aqui fosse a pedra do anel. Normalmente ele traz o local por onde o projétil veio e entrou. Anota, mas esse epônimo aí costuma cobrar na sua prova, anel de Fish. Tá ok? Então é isso aqui, ó. Orla erosiva de enxugo que observa em torno do orifício de entrada do projétil de arma de fogo. Como se aqui fosse o anel e aqui a pedra do anel, tá certo? Aqui os efeitos secundários, pessoal. O que eu trouxe os efeitos secundários? A zona de tatuagem e zona de esfumaçamento. Na zona de tatuagem, pessoal, é pólvora incombusta. São grãos de pólvoras que saiu da boca do cano ali, ó, e ficou aqui no pescoço, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? Entrou aqui, então isso foi um tiro, né, de curta distância, que ficou os grãos de pólvoras impregnados na pele aqui. Se você tentar lavar essa parte aqui, limpar, passar um pano, não vai sair. Então a zona de tatuagem não sai. Já a zona de esfumaçamento, ou falsa tatuagem, ou tisnado, tá certo? Ela é pólvora combusta, só aquela fumaça. Passar um pano nessa região aqui, isso aqui vai sair, beleza? Então aqui agora nós temos a câmara de mina de Hoffman e o sinal de Benassi e Pulp-Vergatner. 3 epônimos que disparados aqui na prova de medicina. O que é o sinal, a câmara de mina de Hoffman? Quando tem um disparo de arma de fogo encostado num plano, onde por baixo tem um plano ósseo, tá certo? Aquele tiro, aquelas gases, aquilo ele não vai ter por onde sair. Então, que vai ser muita pressão que vai estar ali naquele local, ele vai explodir a pele, ele vai voltar os gases, tá vendo? Por isso que fica esse aspecto estrelado, né?
Mas quando ao mesmo tempo que ele volta aquela pressão, aqueles gases, ele mancha, quando ele joga tudo lá para dentro, esse fogo, esses gases, eles mancham o osso, tá certo? Então a câmara de mina de Hoffman é a pele aqui toda deteriorada, né, através da explosão, e o sinal de Benassi é essa mancha no osso, né, que você pode enterrar a pessoa e tirar depois de alguns anos, você ainda vai continuar essa mancha preta no osso. Esse é o sinal de Benassi. O sinal de Pulp-Vergaten é quando o tiro é encostado e não possui plano ósseo de baixo. Então, devido ao calor que fica na ponta do cano, ele vai marcar, tá certo? Ele vai marcar a pele da pessoa. Você consegue ver a massa de mira, tá certo? Dá uma tatuagem aqui nesse local, beleza? Então, vamos prosseguindo aqui com as dicas. Então, como eu disse para vocês, nós temos aqui, então, 3 epônimos, né, muito conhecidos, né, a câmara de mina de Hoffman, o sinal de Benassi e o sinal de Pulp-Vergaten, né, que costuma vir disparado nas provas aí de Polícia Civil de vários cargos dentro das carreiras da Polícia Civil, tá certo? Então, nós temos, trouxemos aqui para vocês, né, nessa aula rápida, essas dicas aqui de última hora, né, um projeto aqui do Vale Brasil Concursos, para vocês, né, assistirem, principalmente numa véspera de prova. Você coloca lá, eu trouxe o assunto de traumatologia aqui para vocês, né? Vou pedir para vocês aqui de novo, né, para curtir o vídeo, tá certo, pessoal? Se inscreverem no canal, ajuda a gente aí a divulgar o trabalho, né, aqui de forma gratuita, que a gente coloca para vocês aqui, e ativa o sininho lá, tá certo, pessoal? Para receber esses vídeos, essas notificações que nós vamos colocar aqui para vocês, principalmente quando estiver na véspera de concurso aí, ou quando você quiser assistir o conteúdo aqui do Vale Brasil Concurso, tá certo, pessoal? Meu nome é professor George, sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais. Me segue lá no Instagram, tá certo? @george.roncalli. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode mandar aí pra gente. Medicina legal na veia aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês, até a próxima.